Olá, 8h16, nossa live. Hoje falando sobre liderança na segurança. Nós teremos aí um convidado, André Camargo, e vamos esperar aqui o nosso convidado chegar. Mas hoje nós vamos ver os aspectos da segurança, segurança patrimonial, segurança do trabalho e o quanto que a liderança pode ou não ajudar nesses segmentos. E aí nós vamos estar falando aí com um especialista, né? Que é o convidado de hoje. Vamos só aguardar o convidado entrar. Já já vai estar aqui com a gente. Desculpem. Nosso convidado já está chegando aqui, gente. Grande Camargo, boa noite. Boa noite. Então, gente, estamos aqui, ó, o André Camargo é o nosso convidado de hoje, né? Aceitou aí passar essa vergonha comigo aqui, Camargo? Vamos. A responsabilidade é grande, né? Pois é, vamos lá. Estamos esperando uns minutinhos para esperar mais pessoas que vão entrando, né? Aí tem o pessoal da produção aqui que fica mandando o link. Fica mandando o link da nossa live aqui no WhatsApp e tal. Cara, o teu sinal tá bom. Tô te vendo bem. Conseguiu aí? Conseguiu um ponto interessante, né? Vamos ver se eu consigo esse ponto aí até o final da live, né? Essa é a grande dúvida, né? Hoje em dia todo mundo na internet, a internet nem sempre ela faz jus ao que a gente precisa, né? Ué, deixa eu fazer uma pergunta antes para você. Você está me ouvindo bem aí? A voz está saindo ok? Eu estou te ouvindo bem. Pessoal, dá um retorno para a gente aí, vocês que já entraram aqui na live, se estão me ouvindo bem, se estão ouvindo o Camargo bem. Vocês vão achar estranho o tratamento entre a gente, né? Porque o anúncio é o André e o Sérgio. Mas a gente aqui se trata de por Oias e por Camargo, né? Nome de guerra. Isso. Precisa explicar esse nome de guerra, né? Senão pega mal, né? Vai achar que a gente é prostituto. Né? Gente, nome de guerra é porque nós dois somos tenentes do Exército, da Reserva. Nos formamos juntos, né? E nas Forças Armadas tem essa prática de colocar o nome de guerra. Porque se colocar o primeiro nome, imagina, Sérgio. Sérgio tem um monte, né? Então aí o nome de guerra ajuda bastante. Camargo, o teu nome podia ser alguns, né? Teu nome de guerra poderia ser alguns. Né? Para quem não sabe, o Camargo, assim, a gente tem que tomar cuidado para pronunciar o nome dele, senão acaba a live. Né? André Luiz Ribeiro da Luz Camargo. Falei certo? Decorou direitinho. Pô, você sabe há quanto tempo que eu sei isso de cor, né? Anos, né? Tem mais de 30 anos. Bom, gente, assim, para quem já entrou, muito obrigado. Mais gente vai começar a entrar aí na live. Deixa eu fazer a apresentação formal aí do nosso convidado, né? O André Camargo, que eu chamo de Camargo, é engenheiro de segurança, é tenente do Exército, da Reserva, é engenheiro civil, com especialização em engenharia de segurança. E é especialista em segurança patrimonial e segurança do trabalho. Então, tem bastante conhecimento aí para divulgar com a gente, tá? Camargo, vamos começar explicando aí as características dos dois tipos de segurança que você atua, que você já atuou, né? Principalmente segurança patrimonial e segurança do trabalho. Explica para a gente um pouquinho aí da característica de um, de outro. Daí, é bacana você falar isso, né? Sobre a diferença das duas áreas, segurança patrimonial e segurança do trabalho, porque ela tem uma confusão
traz uma confusão na cabeça das pessoas. E cada segurança ela tem um propósito. Segurança patrimonial, o próprio nome já responde, né? É a segurança do patrimônio. E o que é a segurança do patrimônio? Você vai zelar pelo patrimônio na qual você está fazendo a segurança. Você vai controlar os acessos a este patrimônio. Você faz também a vigilância perimetral, rondas. Então, existe uma responsabilidade muito grande com a área do patrimônio. E por que disso? Porque nós temos, né, quadrilhas especializadas, né, em roubos, dentro das empresas, às vezes, né, já trabalhei em empresas com agências bancárias, né, com a parte monetária, sindicatos mais acalorados. Nós temos também o tratamento com os próprios funcionários da empresa, que você tem características distintas, vaidades distintas, você tem prestadores de serviço. Então, basicamente, a segurança patrimonial é isso, é zelar pelo patrimônio e você tendo, né, o envolvimento com as diversas pessoas e situações. E com relação à segurança do trabalho, ela vai zelar pela segurança e a saúde do trabalhador. Então, você vai... Né, basicamente, é isso. Vai prevenir lesões, dar condições de ambientes de trabalho saudável, né, em condições, eliminar os riscos. Aí você tem uma classificação dos equipamentos, né, de proteções, né, individual, né, o EPI, né, equipamento de proteção individual. Você tem liberações de algumas atividades que são de alto risco. Então, você tem dentro, né, da área de segurança do trabalho, atividades, né, em altura. Então, você precisa liberar, né, essa permissão. Você tem espaço confinado, é uma outra responsabilidade. As pessoas não sabem que, às vezes, você acessar um bueiro pode estar exposto a gases, né, venenosos e vir a falecer. A CETESB, você vê vários trabalhos, a Sabesp, preocupadas também com essa área de espaço confinado. E nas empresas nada é diferente. Eu trabalhei e ainda trabalho em empresas de explosivos. Eu ia falar isso, cara. Você atuou e atua em empresa que tem explosivo, munição, armamento, não é isso? Cara, a responsabilidade é grande. Eu tive, né, experiência, né, na Vibras, né, trabalhando com a parte do patrimonial também, né, e a parte de explosivos. Você tem áreas, tá, com atmosferas explosivas, você tem que tomar o cuidado. E o cuidado é imenso, né? Desde de você fazer a integração nas duas áreas, tanto a área patrimonial quanto a área de segurança do trabalho. A integração você precisa fazer para os empregados e para os prestadores de serviços que acessam a empresa. Então, a pessoa precisa saber, por exemplo, na parte de patrimonial, quais são as regras que regem a empresa. Você tem velocidade, você vai explicar com relação à revista. Né, você está falando de visitantes, né? O visitante, ele é um leigo. E ele, para adentrar, você tem que dar toda uma orientação, é isso? Isso, não só os visitantes. Os visitantes você vai fazer uma integração diária, mas os próprios funcionários, quando eles são contratados, eles também recebem, vamos dizer, vai se ambientar a empresa. Quais são as regras? Por exemplo, quando sair da empresa, você está sujeito à revista do veículo. Então, isso precisa ficar claro para os empregados e para os prestadores de serviço. Você vai ser revistado ao sair da empresa.
você passa por um detector de metal, você tem um bafômetro, né, um etilômetro, para poder verificar se está alcoolizado ou não. Então, são regras impostas dentro da empresa que precisam ser esclarecidas. Então, é uma transparência com as pessoas. Então, as pessoas precisam entender as regras, tá? As regras que elas estão sujeitas. Então, Camargão, tem gente que se recusa? Tem funcionário que se recusa? o funcionário é mais difícil. Por quê? Ele segue a regra. Se ele não quer seguir a regra, se ele quiser se recusar, aí vai para uma esfera superior. Então, ele vai explicar, você vai comunicar que determinada pessoa se recusou a fazer determinada atividade, tá? Ou sujeito, por exemplo, né, uma revista, vai passar para um departamento específico, geralmente é o departamento de recursos humanos, departamento pessoal, essa área que cuida das pessoas, e essa pessoa vai ter o direito de explicar o porquê que ele está não querendo se sujeitar à lei. E se as duas partes se entenderem, tudo bem. Uma parte, olha, para trabalhar aqui deve seguir essa regra. Se a pessoa não estiver confortável para executar, ela simplesmente pode colocar o cargo dela à disposição. É, tá. Tem que ser bem claro, bem transparente, e o mais importante é explicar o porquê que precisa realizar determinadas atividades. Às vezes a pessoa ela é leiga, ela não entende o porquê disso. E a partir do momento que ela entende, começa a entender, aí fica mais fácil. Aí ela inclusive, começa sendo a segurança dela própria, né? As regras e as normas, eu imagino que, em primeiro, sim, são para proteger o patrimônio da empresa, mas também para proteger a vida e a saúde do trabalhador, não é isso? Isso. A hora que a pessoa entende, fica até estranho. Né? Não quero. Não quer, vai procurar outro lugar. Olha, uma convergência, vamos dizer assim, nas duas áreas, né, de segurança patrimonial, né, e a segurança do trabalho. Você tem essa transmitir a sensação de segurança no ambiente de trabalho. Então, com a visão de segurança patrimonial, ele tem que ter a sensação de que ele está seguro, tá? Não vai ser surpreendido por uma ação de miliantes, ele não vai ser surpreendido por deixar um objeto dele exposto, um objeto pessoal, na mesa, e a hora que retornar, aquele objeto está desaparecido. Então, nós temos que transmitir o quê? A sensação de segurança. Com relação à parte de segurança do trabalho, é semelhante, só que é a saúde dele. Então, a partir do momento que você demonstra que o ambiente está controlado, as emissões de gases estão controlados, estão dentro do limite de tolerância. Se você demonstra que para executar uma tarefa, ele deve seguir passo a passo as regras para a segurança própria, isso daí deixa o funcionário tranquilo e ele aceita de bom grado essas atividades, essas regras que são impostas na empresa. Isso daí fica bastante claro, porque ano a ano, os acidentes de trabalho realizados pelo antigo Ministério do Trabalho, essas estatísticas, elas vêm caindo, graças às ações do próprio governo, com relação às normas que você deve seguir, graças às boas práticas das empresas que estão realizando. Hoje, para você ser competitivo no mercado, você não pode ter acidentes. Você não pode ter, por exemplo, uma empresa invadida, roubada. Por quê? É a imagem da empresa que vai estar exposta. Então, tudo isso converge nisso que nós estamos falando. A sensação
Nós temos que dar a sensação e o funcionário precisa ter essa sensação de segurança nessas duas áreas distintas. Tá? E só com um detalhe, rapaz. O início, tá, da segurança, você começa com segurança patrimonial. Então, as empresas tinham a segurança patrimonial, que era um guarda, um vigilante qualquer, para tomar conta ali da portaria. A partir daí, começa uma necessidade também da segurança do trabalho, em virtude dos vários acidentes. Aí o governo arcar com essa responsabilidade de indenizações. Então, você começa, né, na década de 70, já com a formação da área de segurança. E hoje, tanto a segurança do trabalho, quanto o meio ambiente, quanto a qualidade, são marketing, tá? Competitivo no mercado. Hoje as empresas elas estão certificadas. Então isso é de uma importância imensa para as empresas. E aí entra essa área da segurança, né, do trabalho, colaborando para esse marketing da empresa. Eu imagino que sejam itens, inclusive na hora de tirar a certificação ISO, precisa ter uns índices, né? A empresa tem que atingir alguns índices. E aí, assim, você comentou que você atuou ali na segurança da Avibras. A Avibras é uma empresa de armamento, é uma empresa bélica. Cara, se uma quadrilha conseguir entrar numa empresa como a Avibras, né, ela sai dali com caminhão, com foguete. Cara, ela sai com condições de fazer uma guerra. A responsabilidade da segurança patrimonial ali é complicado, hein? Exatamente. Você tocou num ponto importante. Porque quando você fala em caminhão, blindados, foguetes, você tem essas matérias-primas desses materiais, né, principalmente a parte de explosivos, que os miliantes eles acessam para poder ter essa matéria-prima, esse material, que é muito específico, controlado pelas Forças Armadas, especificamente pelo Exército, controlado pela Polícia Civil também, a parte química. Então, tudo isso aí é controlado. Por quê? Porque se a pessoa tem acesso a esses materiais, ela facilmente ela dá um prejuízo muito grande, principalmente para a rede bancária, tá? Principalmente na parte bancária. Então, você vê, né, os documentários ali, noticiários, melhor dizendo, com relação a explosões em pequenas cidades, principalmente aqui na região de São Paulo. Então, nós estamos vendo isso daí acontecer. É verdade. E é de onde que vem esses explosivos? De empresas que trabalham com explosivos. Como você está falando, uma empresa, né, de material bélico, é uma empresa mais estruturada, tem uma segurança mais especializada. Mas esses materiais, eles são furtados ou roubados, geralmente, de pedreiras, que você tem explosivos. Então, eles não têm essa qualificação toda com a segurança. E o Exército, a cada dia, ele vai apertando mais para que eles tenham a guarda, né, desse material melhor alojada. Então, vai aumentando a exigência, né? Vai aumentando a exigência. Tá? Hoje, até a rastreabilidade de alguns explosivos já existe, justamente para isso. Camargão, o pessoal da minha produção aqui está pedindo para eu avisar a galera que clicar no coraçãozinho ajuda a gente, viu? Diz que o Instagram entrega melhor. E eu preciso aí, eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, tá? Mas eu preciso. Tem uma galera da antiga aqui acompanhando a gente. Tem alguns colegas aqui que se formaram com a gente. Tem uma galera aqui que serviu aí com a gente. Então, para o pessoal civil que está aqui acompanhando,
eu e o Camargo, nós somos tenentes da reserva, nós servimos junto lá no 5º Batalhão de Infantaria em Lorena, hoje é o 5º BIL, né? Infantaria Leve. Então tem um pessoal prestigiando aqui a gente. Muito obrigado, viu? Tem uns combatentes aqui que estão dando um oi aqui pra gente. Bacana, né? bacana. Olha o Dilson aí junto. Ó, já vou ô Dilson, você tá convidado, hein? Você vai vir falar de disciplina aqui na live com a gente. Você é o cara. Camargão, esses setores de segurança, eu queria agora linkar o assunto com a liderança. Uhum. Então, nós estamos aqui falando, você está explicando o setor de segurança patrimonial, setor de segurança do trabalho. E aí eu tenho uma pergunta para você. Você tem as equipes. Essas equipes, elas têm um líder e a equipe? Ou elas precisam de líderes intermediários? Como é que funciona isso? Bacana. Isso daí, ela depende muito da estrutura da empresa, da estrutura da equipe. Você pode ter mais de um líder em uma equipe. Tá? Um líder principal e um outro secundário. Pode. Não é normal. Por quê? Por causa da estrutura. Normalmente, você trabalha, vamos falar primeiro na área de segurança patrimonial. Tá? A área de segurança patrimonial, ela fica 24 horas. Então, você precisa ter equipes rodando 24 horas. E para você coordenar essa equipe, que varia, né, a quantidade, dependendo do tamanho da empresa, a extensão da empresa, quantos controles de acesso ela tem, né? Você precisa de uma equipe mais robusta, bem mais com efetivo maior. E aí você tem essas equipes. Mas vamos na prática, o normal é você ter um líder para cada equipe. Esse líder, ao final do turno, ele relata para o outro líder que está acessando, que vai substituí-lo. E assim sucessivamente, até chegar na parte de comando da segurança sobre as ocorrências que ocorreram, das ocorrências durante os turnos, né, relatados. Então, basicamente, essa é a estrutura. Com relação à segurança do trabalho, você já não tem essa liderança, essa distinção de liderança. Pode ter, também pode ter. Vai depender muito do tamanho da empresa. Então, geralmente, hoje você tem, né, um engenheiro de segurança que ele responde pela a equipe. E você tem os técnicos de segurança do trabalho. Essa equipe, em determinadas empresas, elas são maiores. Por exemplo, existe empresa com o médico do trabalho e também a enfermeira do trabalho. Você, nessas equipes, que ela pode... também nós temos a parte do bombeiro, tá? O bombeiro civil. E o bombeiro civil, ele pode ser subordinado à segurança do trabalho ou pode ser subordinado à segurança patrimonial. Interessante. Normalmente, ela é subordinada à segurança do trabalho. Por quê? Porque você tem, o bombeiro tem a prática de primeiros socorros, essa prática, prevenção de combate a incêndio, né? Tudo certo. isso, ela fica linkada, então, à segurança do trabalho. Tá ok? Entendi. Eu costumo falar aqui no Instagram, colocar os meus vídeos, meus conteúdos, e eu falo bastante de diferença de chefe e de líder, né? E aí eu explico, o chefe é o cara que pensa o eu, o líder é o cara que pensa o nós, né? O chefe é o cara que manda, o líder é o cara que comanda. E aí quando a gente fala de duas áreas que tem tamanha responsabilidade, cabe chefe na segurança?
Olha, eu vou dizer para você que nós já tivemos e ainda existem alguns resquícios de chefes na segurança. E o que eu entendo por isso? Nós estamos falando de segurança e eu vou usar a palavra insegurança. Então, o chefe basicamente é aquela pessoa que faça o que eu estou mandando e ponto. Isso daí significa o quê? Transmite o quê? Insegurança. Ele não consegue liderar no convencimento, na explicação, ele não consegue. Então, essas pessoas, né, que são ainda os chefes, vamos supor, da era dos dinossauros, isso daí está em extinção. Porque não tem espaço hoje em dia. No passado, para você ter uma ideia, vamos falar da área, começando pela área da parte patrimonial. Antigamente, as pessoas que estavam procurando emprego chegavam na portaria, deixavam o currículo para a segurança e, sem querer ofender, mas acabavam ofendendo. Olha, o meu currículo aí, entrega para qualquer um, nem que seja para segurança, eu trabalho em qualquer coisa, pode ser até segurança. Ou seja, eles não têm a visão, a noção, o conhecimento, o entendimento do que a segurança precisa estudar, especializar. A segurança ela é certificada pela Polícia Federal. Eles passam num curso intensivo, falando de relações humanas, falando de segurança física das instalações, falando da parte de armamento. Então, isso daí é uma afronta para quem está na portaria e recebe esse tipo de... Quero trabalhar de qualquer coisa. Se tiver de segurança, pode ser também, qualquer coisa. Fica ruim, né? Então, e aí, se você tem um chefe, o cara aceita. Entra aí, estamos precisando aqui, ó. Então, mas hoje você vai vendo que os chefes eles não têm espaço porque a qualificação dessa mão de obra da segurança, tanto nós estamos falando da parte patrimonial, ela é muito específica. Não são todos que conseguem se formar na área de segurança, não são todos que têm o perfil para trabalhar na área de segurança. Por quê? Ele coloca a vida dele em risco, em prol de realizar a segurança da empresa. Por isso que hoje eles ganham o adicional de periculosidade por causa disso, porque a vida deles ela está exposta. Isso é no carro forte, segurança, né, nas empresas. Então, a qualificação hoje é muito maior. Então, você tem uma qualificação dessa, como é que o chefe vai conseguir conduzir uma equipe especializada? Não tem como. Então, cabe o quê? Ao chefe ele se especializar e se transformar em líder. Essa é a grande diferença, né, que eu vejo. E muitos. Antigamente, você tinha, né, os chefes a qualquer maneira. Era aquele camarada barrigudo, sem postura. Hoje não. Hoje você vê chefes de segurança, camarada com uma boa postura, bem qualificado, uma pessoa dando exemplo. Dando um bom exemplo. Dando exemplo. O exemplo é fundamental. O exemplo é fundamental em qualquer área. Eu falo, como a gente fala bastante aqui sobre liderança, veja se você me ajuda aqui. Eu vou falar, eu tenho o meu roteirinho, né? É preparado em respeito às pessoas que assistem a gente. Né? Então, eu preparo o meu roteiro aqui. No meu roteiro eu vou citar as competências de um líder. E aí você me diz se essa competência ela é importante num líder na área de segurança, tanto patrimonial
quanto do trabalho. Antes disso, deixa eu ver aqui se a gente tem comentários. Né? Então, o pessoal está comentando aqui, né, a importância do profissional de segurança se especializar. É o que você acabou de falar. Mas vamos lá. Eu sempre destaco 5 competências capitais para um líder. A primeira eu falo de percepção, que eu digo que o líder ele tem que ter uma percepção, primeiro dele mesmo, para ele saber as suas virtudes, as suas limitações, né? E depois a percepção da equipe. Eu digo que o líder, essa é uma das competências mais importantes de um líder. Na área de segurança, você concorda? Isso é muito importante? É essencial. Essencial. Você conhecer as suas limitações, a percepção. Olha, eu digo, por exemplo, qual que é a responsabilidade do líder? Além de liderar, você tem outras atribuições, responsabilidades, você precisa responder para a alta direção algumas situações. A alta direção, no papel dela, ela vai te cobrar, vai te apertar, e muitas vezes você sai de uma reunião mais acalorada, uma reunião onde você às vezes não concorda, aceita, precisa aceitar, mas não de acordo. Então, às vezes você sai de uma situação muito chateado, com a cabeça, vamos chamar assim, a mil, né? E isso aí você não pode, de forma alguma, jogar para cima da sua equipe, entendeu? Descarregar em cima da sua equipe. Isso nós estamos falando dentro da empresa. Todos nós temos problemas pessoais. Então você não pode chegar de manhã e trazer descarregar os seus problemas para os seus liderados. Eles não têm nada a ver com a situação. Então você tem que ter o autocontrole e a percepção, né, de que você, naquele dia, naquele momento, você não está bem, mas você precisa ter o controle e não explodir com as pessoas. A percepção também agora com os seus liderados é de extrema importância, é de extrema importância. Todos nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos e nós precisamos respeitar o sentimento das pessoas. Isso é importante. E essa percepção nós temos que ter. E como é que você tem essa percepção? Num aperto de mão. Hoje nós estamos com a pandemia, você só está dando aquele toquinho, mas você tem um aperto de mão. Quando a pessoa aperta a sua mão com firmeza, você percebe que ela tem um caráter mais firme. Naquele dia ela está melhor. Agora, quando ela aperta a sua mão de uma forma desleixada, mole, a não ser cultura. Tá? Por exemplo, o mineiro, Minas Gerais, tá? As pessoas têm esse hábito de não apertar a mão, não, inclusive nem pegar na mão, ela pega na pontinha do dedo. Mas é cultura da região. Nós precisamos entender e perceber isso também. O olhar das pessoas, se ela está olhando nos olhos, é uma coisa. Quando ela desvia o olhar, é outra. A pessoa mais retraída. Existem empresas, olha, que eu acho bacana, eles colocam o próprio funcionário, ele tem essa liberdade. Você tem um quadro mural, na qual tem o nome dele, e você tem as carinhas. Se é uma carinha de triste, uma carinha hoje, poucos amigos, e aquela cara, hoje eu estou emburrado, hoje eu não quero papo com ninguém. E as pessoas colocam, porque é uma maneira. Quem não tem a percepção, ela consegue identificar através desses murais. Então isso daí eu acho um negócio muito bacana, uma sacada para você ter o relacionamento. O relacionamento dentro da empresa, ele é primordial. Nós temos que trabalhar em ambiente saudável, nós temos que gostar do ambiente, temos que gostar das pessoas. Então, isso daí são pontos que eu vejo que são algo fundamental.
tá? Essas Tá. colocações, né? Deixa eu te falar aqui. O horário proposto da live a gente já estourou. Mas eu acho que o pessoal não vai reclamar se a gente continuar mais um pouquinho, não. Olha, para Então, mim, tranquilo, cara. mas a nossa proposta de 30 minutos, estourar 40, nós já vamos estourar. Mas antes disso, tem uma pessoa que fez um comentário aqui, esse aqui eu acho que você conhece, um tal de Toninho Tamerheim. Talvez você conheça. Esse eu vou prestar continência. Tá? Ele está falando aqui, ó, que na área de segurança, a função do líder é essencial para aglutinar a equipe em torno dos objetivos e garantir a segurança e integridade das pessoas e os bens e valores. Bom, a gente só pode concordar. Esse é professor, né? Não, além de professor, ele tem vários livros na área de segurança. Tá? Ele tem vários livros, eu conheço o trabalho dele, também ele trabalhou na Vibraz, ele trabalhou em shopping center, fez um trabalho excepcional e escreveu também essa vivência dele nesses ambientes diversos aí. Eu brinquei com você conhece, mas eu tô com os livros dele aqui também. Ele me presenteou com os livros, veio com mensagem e tudo, pô, veio autografado. É outro padrão, né? Esse é um cara que merece respeito pelo profissionalismo. Tá? Vamos lá, Camargão, vamos tentar aqui não estender muito, mas pelo menos mais 2 itens aqui eu queria que você comentasse, que são competências que eu atribuo a todo tipo de líder. E eu queria que você falasse especificamente de líderes da segurança patrimonial e segurança do trabalho. A competência que eu queria que você comentasse é sobre comunicação assertiva. Tem muita importância isso na área de segurança? O próprio nome diz, né? Assertivo, né? Você tem que estar no alvo. E alvo também você entende, né? Dos tiros. Né? Isso daí, rapaz, é um negócio... a parte da comunicação assertiva é muito importante. Como você conduzir. Vamos lá, pela segurança do trabalho. Começar agora pela segurança do trabalho. O falar não pode, tá? Não pode. Você tem que falar com argumentações. Tá? O não pode é com argumentações. Essa palavra não é complicado, né? Você tem que entender, tá? O outro, né? Você tem que ouvir na essência, tá? Essa comunicação assertiva. Uma coisa que me chateia muito é você estar conversando, às vezes, com a pessoa e a pessoa não está olhando nos seus olhos. Porque a probabilidade de você não ter uma comunicação assertiva é muito grande, porque o próprio corpo, muitas vezes, ele transmite alguma particularidade daquilo que você está querendo se expressar. E eu acho muito antiético você chegar num ambiente, a pessoa não olhar para você, estar no computador, não dirigir a palavra, nem ao menos para, olha, senta, eu só vou terminar essa frase e eu já te atendo. Então, isso daí, rapaz, é uma falha. E eu falo mais, não em todos os níveis, esferas. Outra coisa, da comunicação, você conversando com a pessoa, às vezes a pessoa está com pressa, mas se ela está com pressa, você tem que falar, olha, oi, eu estou com pressa, não posso dar a atenção que você merece e em determinado horário eu converso com você. E não, a pessoa ela é mais importante e às vezes torna-se arrogante, andando e fazendo com que você caminhe atrás dela. Isso daí não é liderança, isso daí é desrespeito, né? Com o próximo, não é nem com o funcionário, subordinado, não, nada. É com o próximo. Isso é comunicação. Você está comunicando, você é inferior. É isso que você está comunicando, né? Exato. Você falou do gestual. Me permita uma colocação. Eu costumo indicar um livro antigo, né? Mas é excelente. Então, para quem está participando aí com a gente,
A dica, o livro é O Corpo Fala. O autor é o Pierre Will. Bom. É bem interessante, né? É uma explicação de como que a comunicação gestual ela tem uma importância enorme, às vezes mais do que as palavras. Exato, né? Exato. É o corpo fala. Tá? E só mais um detalhe, coisa que eu me lembrei. Hoje, você às vezes você se esconde atrás da mesa. A mesa ela faz uma barreira entre você e a outra pessoa. Então, uma dica que eu pratico, eu gosto, eu não fico atrás da mesa com aquela barreira. Eu procuro sair do meu local e sentar de frente com a pessoa sem barreira. Então, eu coloco a minha cadeira de frente. Isso é uma coisa que você quebra barreiras. O relacionamento ele pode se estreitar mais. Ter a paciência de ouvir a pessoa. A comunicação, quando você julga que a pessoa, que você já sabe o que a pessoa já falou, que vai falar, às vezes está completamente enganado. Então é ter paciência. Hoje nós estamos vivendo um mundo sem paciência. As pessoas não têm paciência para ouvir os outros. E às vezes essa pessoa que está falando, ela vai transmitir algo de valor para você. Então é dar atenção, ouvir a pessoa na sua essência, vamos chamar assim. Você mesmo deu um exemplo aqui das equipes de segurança patrimonial, por exemplo, porque a segurança patrimonial funciona 24 horas. Quando ela está ali para fazer a proteção de uma instalação, de uma empresa, né? E existem os turnos. Então, imagino, na troca de turno, você tem a transferência de ordens, não é isso? Tem a transmissão das ordens. Imagina se não tiver uma boa comunicação, vira telefone sem fio, né? Sai uma ordem, o cara da madrugada não recebe de jeito nenhum, né? E vira. Isso daí, a comunicação é uma coisa muito séria. Em qualquer segmento da sociedade, em qualquer nível hierárquico, ele é um problema muito sério. E esse negócio que eu estou falando, sem tempo, as pessoas querem falar rápido demais, transmitir uma mensagem e achar que aquilo que está dentro da sua cabeça, a pessoa do outro lado vai decifrar. E não é assim. Você precisa falar passo a passo os detalhes. Isso daí é fundamental. É como um planejamento. Se você vai fazer um planejamento, você tem que detalhar item a item. A comunicação nada mais é do que você transmitir uma informação planejada nos seus detalhes, para que seja entendido perfeitamente. Caso contrário, você vai ter isso que você falou, telefone sem fio. Isso é professor Tamenheim está concordando contigo aqui, que ele está dizendo que a capacidade de ouvir é fundamental para o crescimento de uma liderança madura. É isso mesmo, né? Camargão, quero falar de um último item. Não podemos deixar de falar de delegação. Delegação é uma coisa difícil para o líder, né? O cara realmente tem que ser um líder para, primeiro, querer delegar, porque chefe não gosta de soltar o osso, né? Chefe, às vezes, é centralizador. E quando você fala de segurança, existe essa necessidade, o líder tem que praticar a delegação ou não? Centralizando resolve? Não, sem dúvida, olha, eu acho que é aquilo que nós conversamos no início, né? O chefe ele tem a insegurança. Por isso que ele não delega. Por quê? Porque se ele delegar, ele não é mais importante. Mas hoje, né, os empreendimentos, as empresas, hoje elas não querem mais pessoas com esse nível, vamos chamar assim, de egoísmo. Precisamos, sim, de líderes. E por que precisamos delegar determinadas tarefas? Para você dividir o peso do piano. Às vezes você tem outras atribuições mais importantes devido ao tempo, até mesmo, e você precisa distribuir. Se você não compartilhar essas tarefas com os seus subordinados, se não delegar,
você não consegue concluir todas as atividades até o final do dia. É impossível. Hoje, com todas as cobranças, atribuições, responsabilidades, você querer abraçar tudo sozinho. Isso é impossível. Então, a delegação ela é importante. E vou dizer mais. Quando você delega, você cria novos desafios dentro da sua equipe. A sua equipe ela se vê útil, ajudando numa atividade. Mas só que delegar por delegar também não adianta, porque você delega, mas aquilo que delegou não sai, então não adianta. Então tem que saber até que ponto você pode delegar e para quem você pode delegar. Porque cada pessoa tem um nível de conhecimento. Um tem mais facilidade para uma atividade, outro tem mais facilidade para uma outra atividade. Então, tudo isso o líder tem que perceber para poder delegar. E quando ele não consegue delegar, o que ele tem que fazer? O que ele deve fazer? Ele vai falar, olha, essa atividade ela vai ser mais corriqueira. Nós teremos mais tarefas similares a essa. Então, eu preciso ensinar alguém. Então, no tempo, você não conseguiu delegar, você executou a tarefa, acha que a pessoa tem o potencial, você vai chamar essa pessoa, vai mostrar passo a passo como que ela resolve aquele determinado assunto, onde tem a ferramenta que ela pode utilizar, para que, numa próxima situação semelhante, ele consiga delegar com mais tranquilidade. Isso daí, eu acho que é trabalho em equipe. O trabalho em equipe, se você não tiver, todo mundo é coeso para o mesmo objetivo, nós estamos fadados ao fracasso. Não tem como você trabalhar. Então, por isso que essa parte da delegação ela é importante. Mas você também tem que ter o quê? Uma equipe madura. Você tem que ter uma equipe que queira receber conhecimentos constantes. Você não pode ter uma equipe na qual, não, para mim está bom, basta. Isso daí não. Então, cabe ao líder o quê? Estimular essas pessoas a quererem sempre mais. Nós não podemos ser acomodados na vida, nós temos que querer um crescimento. E talvez, de subordinado, ser o líder. Por que não? Não precisa ser na mesma empresa, pode ser empresas diferentes. Você pode ter alguma mudança de cargos. Então, tudo isso tem que estar aberto. Então, a equipe precisa saber disso e o líder precisa dar condições para executar um bom trabalho. Então, eu tenho essa visão. Você responde. Eu já imaginava, né? Mas eu precisava da confirmação aí de um especialista da área. Porque eu coloco alguns posts aqui, eu falo alguma coisa de liderança e eu tenho falado genérico. E estou aproveitando as lives para chamar especialistas das áreas para confirmarem se o que eu ensino sobre liderança cabe na área dele. Então, por isso que eu estou pedindo para você dar uma confirmada. Com relação à delegação, sim, eu entendo também, e aí eu tenho vídeo colocado, quem quiser depois procura lá no Instagram, por favor, onde eu explico os 3 tipos de liderança, autocrático, democrático e liberal. Bacana. E quando um líder, porque assim, o líder ele não é autocrático, ele não é liberal, ele está. E depende do motivo. Então, o líder ele é autocrático quando a equipe é fraca. Depende dele de conseguir desenvolver aquela equipe para a equipe ficar mais forte e aí ele adota um sistema democrático, onde ele consulta a equipe. E o último estágio da equipe que já é bem esclarecida, bem madura, o líder pode adotar a postura de liberal, onde ele delega quase todas as tarefas. E como você bem falou, delegar, quem delega, delega a execução, não a responsabilidade. Né? Porque o dia que você delegar a responsabilidade, você está dando a sua cadeira para o cara sentar. Aí teria que dar o salário também. Aí dá o seu salário e vai embora. Né? O que também não é um problema, porque o líder ele precisa sempre ter preparado o seu segundo em comando. Né? Ele tem que ter ali o seu substituto. Até porque a oportunidade aparece para todo mundo. Aparece uma oportunidade para o líder
E se ele sai e deixa o vazio, né, não tem ninguém preparado, estão observando isso. Falar, pô, o cara saiu de lá Não, você e quebra, ficou uma bagunça, né? não, você quebra todo um trabalho que levou anos para você elaborar. Então, você precisa realmente ter esse segundo para manter, dar seguimento às boas ideias, às boas práticas realizadas, a organização, tá, do trabalho, a metodologia de trabalho. Então, quer dizer, você precisa dar seguimento a isso. Não podemos simplesmente sair e deixar esse buraco. Isso É é muito isso. importante. Isso eu acho também muito importante, Oes. É isso. Camargão, assim, a gente estourou bem o tempo, né? Eu primeiro quero pedir desculpa, não consegui ler todos os comentários, eu até nem sou muito bom para ficar aqui subindo a telinha do celular para achar todos os comentários. Mas a live vai ficar salva, e aí quem quiser fazer um comentário lá ou fazer uma pergunta, você está à disposição para responder se aparecer alguma pergunta lá, Camargão? Eu estou à disposição. Só eu estou vendo aqui alguém falando sobre liderança situacional. É exatamente isso, rapaz. Você não é líder em todos os momentos. Existem momentos que a situação você pode delegar a liderança a determinada situação. Por quê? A pessoa ela tem mais habilidade. Um exemplo bem rasteiro. Hoje, por exemplo, com relação à informática. Hoje, as pessoas mais antigas, como nós, né, não vamos chamar de velhos, né, mais experientes, assim, temos mais dificuldades na área de informática. E você pega um subordinado mais novo, com mais capacidade, nessa situação, ele é líder. Por quê? Ele está no comando daquela situação. Por exemplo, a parte de bombeiros. Tá? O bombeiro não é qualquer um que entra para combater o fogo. Não é qualquer um para combater o fogo. Você pode ter o líder, tá, da parte da brigada, da seção de bombeiros, pode ser o líder. Mas o especialista na função é ele. A prática, ele sabe melhor. Não é que você não saiba, é diferente. Ele sabe melhor por quê? Porque todos os dias ele lida com aquele equipamento, com aquele material, conhece, às vezes, algumas situações. Por exemplo, já tive eventos de combate ao fogo em mata. E você vê a equipe capacitada, tá, com o vigor físico para poder atender, com conhecimento de vento, fogo, ali para atacar e a forma de atacar. Quem que vai liderar aquela situação? É ele. Você coordena, mas você pode delegar essa liderança em determinada situação. Se ele vai precisar de mais 1, mais 5 pessoas, quem vai ditar é ele, porque ele que está no olho do furacão. Então, quer dizer, nós temos que saber, nós temos que respeitar isso, entender. E não às vezes a pessoa acha, não, eu sou o líder, eu tenho que ser líder em todas as situações. Está errado. É um pensamento retrógrado. Tá? Não é um pensamento evolutivo. Então, hoje, a liderança situacional ela é muito praticada em diversos setores aí das empresas, sociedades. Ô, Camargão, eu dei até uma risada aqui, porque você comentou, né, já precisei combater incêndio no mato, mas não foi batendo capixama, não foi aquele monte de gente batendo uma capixama cheia de óleo, né? Foi com equipamento e com técnica, né? Essa época aí acabou, né? Não, essa época acabou. Esse pessoal nosso aqui vai lembrar, esse pessoal da nossa antigão nosso aqui vai lembrar de apagar fogo na Fazenda Amarela com capixama cheia de óleo. Não, e dá conta, né? E acabou dando conta. Hoje você tem outros, né,
outros sim, né, claro. computadores, né? Estamos falando de 30 anos atrás. Situações muito mais profissionais. Hoje você não faz de qualquer jeito, você tem uma estratégia, você segue uma estratégia, não é, de qualquer jeito. O Tamerray está falando que vai ter que explicar o que é capixama. Tamerray vai ficar para uma outra live. Senão daqui a pouco tem que explicar estaca de queixo, tem que explicar um monte de coisa aqui. Né? Camargão, precisamos encerrar. Né? Ó, Nogueira está falando aqui, ó, participou em 85, hein? Então, você está vendo? Olha lá, estou falando, o pessoal da antiga lembra. O pessoal bom. O pessoal está nos prestigiando aí, bacana. Camargão, assim, primeiro agradecer o pessoal, avisar de novo que a live vai estar salva, quem quiser lá depois fazer um comentário, indicar para alguém assistir. Gente, meu convidado hoje foi André Camargo, engenheiro de segurança, tenente do Exército da Reserva, engenheiro civil com especialização em engenharia de segurança, e ele é um especialista em segurança patrimonial, em segurança do trabalho. Ele doou parte do seu tempo hoje para trazer conteúdo para a gente. Camargão, meu muito obrigado. Na sua definição aqui, só faltou uma coisa. Pode falar. Posso falar? Fala. Então, gente, esse aqui é o Camargo e o sobrenome dele é Amigo. Então, vocês precisam saber, se um dia vocês quiserem a definição dessa palavra amigo, lembra aquela pessoa que, se você está com frio, ele tira a blusa dele e entrega para você? Está aí na frente de vocês. É esse aqui, esse é o Camargão, essa é a definição de palavra amigo. Camargão, você é meu amigo há muitos anos, te agradeço, obrigado pelo seu tempo aqui hoje com a gente, né? E vamos ver, se o pessoal colocar comentário lá que gostou, a gente repete em algum momento, tá bom? Bacana. Olha, eu agradeço, dá seu boa noite aí. Eu agradeço aí você me chamar. Parabenizo também pelo excelente trabalho que você tem feito, tem realizado, compartilhando esse conhecimento seu ao longo desses anos. É muito importante isso. Nós não podemos segurar conhecimento. Nós temos que compartilhar cada vez mais o conhecimento. Parabéns pelo seu trabalho. Sou seu fã, saiba disso, além de amigo. Tá? Mas eu sou seu fã. Você é uma pessoa... Fã amigo é suspeito, né? Não, só para as pessoas entenderem. Tá? Ele me ensinou a atirar. Esse cara é bom. Tá bom? E tem foto provando aí, a gente cheio de medalha, hein? Eu vou postar uma foto nossa aí, hein? Bacana. Tem nós dois lá, cheio de medalha no... Vou postar lá no Instagram a foto nossa. Beleza. O Alexandre Santos está falando aqui, é meu amigo também. Não, o Alexandre ele trabalhou comigo na Vibraz. Ele foi um líder. O Alexandre foi um líder. Ele arrastou com ele os subordinados. Esse é um camarada também de respeito, muita responsabilidade. Vi também aí o Nogueira, outro rapaz também muito bom, trabalhou. Ele, que nem o Tamerray falou, aglutinar. O aglutinar é fazer as pessoas ficarem próximas. Isso é equipe, isso faz toda a diferença. Tá? E esses daí que falaram, participaram comigo diretamente nas ações de sindicais, sindicatos, todas essas perturbações, eles estavam conosco, aí nós estávamos ombro a ombro, defendendo e protegendo as instalações na época da Vibraz. Depois deles está o outro, o irmão do Nogueira, eu trabalhei na área de segurança do trabalho, também com o irmão do Nogueira. Nós temos aí várias pessoas que eu tive o prazer. Estamos cercados de gente boa aqui, né? Graças a Deus, isso daí é uma bênção, vamos chamar assim. É isso mesmo. Gente, vou encerrar então. Camargão, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado vocês que acompanharam. E tá lá, a live tá lá. Divulga pra galera se vocês gostaram, tá? Camargão, boa noite. Boa noite para vocês. E até a próxima aí. Boa noite, Alex. Obrigado, hein? Até mais.